O Egito Antigo, com suas pirâmides imponentes e mistérios milenares, é uma das civilizações mais fascinantes da história. Sua cultura, rica em tradições espirituais e crenças complexas, foi moldada pela mitologia egípcia, uma teia intricada de deuses, mitos e rituais. A mitologia egípcia não era apenas uma coleção de histórias, mas um sistema de crenças profundamente entrelaçado com a vida cotidiana, o governo e o próprio entendimento do cosmos. A principal crença dos egípcios era que o universo era governado por uma ordem cósmica chamada Ma'at. Ma'at representava a verdade, a justiça e a harmonia no mundo, e sem ela, tudo cairia em caos. Os egípcios viam a vida como uma luta constante para manter essa ordem divina, tanto nos aspectos espirituais quanto materiais da existência. O rio Nilo, que inundava as terras férteis do Egito todos os anos, simbolizava essa renovação e equilíbrio, alimentando as colheitas e trazendo prosperidade. A religião egípcia era centrada no culto a diversos deuses, cada um representando forças naturais, aspectos da vida humana ou elementos cósmicos. Ra, o deus do sol, era considerado o criador do universo. Acreditava-se que, todos os dias, ele viajava pelo céu em sua barca solar, trazendo luz e vida ao mundo. Mas sua jornada não se limitava ao dia. À noite, Ra descia ao submundo, onde lutava contra as forças do caos, representadas por Isfet, e, ao amanhecer, renascia. Esse ciclo simbolizava a renovação constante e a vitória da ordem sobre o caos. Osíris, o deus da morte e da ressurreição, ocupava um lugar central na mitologia egípcia. Ele era o governante do reino dos mortos, mas sua história estava profundamente ligada à ideia de renovação. Osíris foi assassinado por seu irmão invejoso Seth, mas sua esposa, Ísis, conseguiu trazer sua alma de volta à vida. Isso representava a promessa de que, assim como Osíris foi ressuscitado, a vida no Egito era um ciclo eterno de morte e renascimento, onde a alma poderia encontrar um novo começo. Ísis, a esposa e irmã de Osíris, era a deusa da magia, da cura e da proteção. Ela personificava a sabedoria e a força feminina, sendo considerada uma mãe e protetora da humanidade. Sua habilidade de manipular as forças cósmicas e trazer Osíris de volta à vida a tornava uma figura central na religião egípcia. Sua influência ia além dos mitos, e sua adoração se espalhou por todo o Egito e além de suas fronteiras. Outro deus importante no panteão egípcio era Anubis, o deus com cabeça de chacal, que governava o submundo e estava intimamente associado à morte e à mumificação. Ele era o guia das almas para o além, pesando o coração dos falecidos contra a pena de Ma'at, a fim de determinar se a pessoa havia vivido uma vida justa. Anubis representava a transição do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e era essencial para o julgamento das almas. A morte no Egito não era vista como um fim, mas como uma continuação da jornada da alma. Os egípcios acreditavam que, após a morte, a alma enfrentaria um julgamento no qual seu coração seria pesado. Se a alma fosse considerada pura e justa, ela poderia viver eternamente no campo dos deuses, o Aaru, onde teria uma vida plena e tranquila. Caso contrário, a alma seria condenada ao esquecimento e ao sofrimento. Esse conceito de vida após a morte influenciava todas as práticas funerárias e religiosas no Egito. A mumificação, a construção de tumbas e os rituais funerários eram fundamentais para garantir que a alma do falecido fosse adequadamente preparada para sua jornada no além. Cada detalhe, desde as oferendas até os encantamentos recitados,
tinha um papel essencial na preservação da alma e na manutenção da ordem cósmica. A mitologia egípcia não se limitava ao reino dos deuses e da morte. Ela estava presente em todos os aspectos da vida dos egípcios, influenciando sua política, arte, arquitetura e até mesmo a maneira como viam o mundo ao seu redor. Cada templo, cada pirâmide, cada escultura era uma manifestação da conexão entre os humanos e o divino, um lembrete constante da presença dos deuses e da importância de manter a harmonia cósmica. Com sua riqueza de mitos, deuses e práticas espirituais, a mitologia egípcia continua a cativar a imaginação até hoje. Ela oferece uma visão única sobre como uma civilização pode entender a vida, a morte e o universo, e como esses conceitos podem moldar uma cultura inteira. A jornada do Egito Antigo através dos deuses e mitos ainda ressoa, deixando um legado imortal que atravessa os séculos. O Egito Antigo, uma civilização que floresceu por mais de 3.000 anos, tinha uma figura central que governava a nação, o faraó. Considerado o representante dos deuses na terra, o faraó era a figura que conectava o mundo dos mortais com o divino. Sua posição não era apenas política, mas também religiosa, e ele desempenhava um papel crucial na manutenção da ordem cósmica do Egito. Ser faraó não significava apenas governar com poder absoluto, mas também ser o protetor da Ma'at, a ordem cósmica que garantia o equilíbrio do mundo. O faraó era visto como o garantidor da prosperidade do Egito, pois sua ação era considerada diretamente ligada à estabilidade e à harmonia do país. Por isso, os faraós não eram apenas líderes militares ou políticos, mas também sacerdotes, responsáveis por interceder entre os deuses e o povo. No topo da hierarquia egípcia, o faraó ocupava uma posição única. Ele era o sumo sacerdote de Ra, o deus do sol, e era acreditado como a encarnação viva de Ra na terra. Essa conexão com o divino conferia ao faraó uma autoridade incontestável. Acreditava-se que, ao assumir o trono, o faraó fosse dotado de uma força divina que o tornava capaz de manter o equilíbrio do Egito, garantindo que os deuses estivessem satisfeitos e a prosperidade reinasse no reino. Por sua função religiosa, o faraó era responsável por realizar rituais sagrados em templos dedicados aos deuses, garantindo que as forças cósmicas continuassem a operar corretamente. Esses rituais, realizados frequentemente, garantiam que o Nilo inunda-se regularmente, que as colheitas fossem abundantes e que o Egito estivesse livre de invasões externas. A presença do faraó no templo era vista como essencial para que a ligação com os deuses permanecesse forte e inquebrável. Politicamente, o faraó era o líder militar do Egito, governando com o poder absoluto. Ele comandava os exércitos, tomava decisões sobre diplomacia e impostos e assegurava a integridade do território egípcio. Em tempos de guerra, o faraó era visto como o defensor do Egito e suas vitórias eram atribuídas à sua intervenção divina. Uma grande parte do legado de um faraó era, portanto, definida por suas conquistas e sua habilidade de manter a estabilidade do reino, mas também pela maneira como ele realizava seus deveres religiosos. O faraó tinha uma relação direta com os templos, centros espirituais e administrativos do Egito. Durante seu reinado, ele era responsável pela construção e manutenção de templos grandiosos em honra aos deuses. Muitas vezes, esses templos também serviam como centros administrativos e culturais. O faraó, como figura central, garantia que o culto aos deuses fosse realizado com a devida reverência. Um dos exemplos mais famosos dessa ligação entre o faraó e os templos são as grandes pirâmides, monumentos funerários que serviam não apenas como tumbas, mas também como meios de garantir que o faraó continuasse sua jornada no além. O faraó acreditava que,
após a morte, ele se tornaria um deus. E suas pirâmides eram construídas para protegê-lo em sua vida após a morte e para garantir sua ascensão ao além. Os templos e pirâmides eram, portanto, lugares sagrados que simbolizavam a continuidade da vida e da conexão com os deuses. Ao longo da história do Egito Antigo, houve muitos faraós que se destacaram, cada um contribuindo de maneira única para o legado da civilização. Entre eles, alguns se tornaram mais conhecidos por suas realizações, sua influência no Egito e até mesmo pela maneira como são lembrados na cultura popular. Tutancâmon, por exemplo, é um dos faraós mais famosos, apesar de ter sido um monarca que governou por um período relativamente curto. Sua fama não vem de suas conquistas durante seu reinado, mas sim pela descoberta de sua tumba intacta no Vale dos Reis, em 1922. Tutancâmon, ou Rei Tut, ficou famoso pelo tesouro encontrado em seu túmulo, que inclui um famoso sarcófago de ouro e várias relíquias que deram aos arqueólogos uma visão única da vida e das crenças egípcias. Ramsés II, conhecido como Ramsés o Grande, é outro faraó que deixou uma marca indelével na história do Egito. Ele governou por mais de 60 anos, e seu reinado foi marcado por uma série de vitórias militares, incluindo a famosa Batalha de Kadesh contra os hititas. Ramsés II também foi responsável pela construção de monumentos grandiosos, como os templos de Abu Simbel, que são uma das maravilhas da arquitetura egípcia. Amenófis IV, mais conhecido como Akhenaton, é uma figura controversa e única na história egípcia. Akhenaton tentou estabelecer o culto a um único deus, Aton, o deus do sol, em uma tentativa de reformar o sistema religioso tradicional do Egito. Essa mudança radical na prática religiosa levou a conflitos internos e, eventualmente, a uma restauração do antigo sistema politeísta após sua morte. Akhenaton é frequentemente lembrado por suas tentativas de reforma e pelo seu impacto na religião e arte egípcia. Cleópatra VII, que ganhará maior destaque dentro de alguns minutos, é outra figura importante que se destacou como a última grande faraó do Egito. Embora sua história não tenha sido totalmente em consonância com as tradições do Egito Antigo, ela se tornou símbolo de poder, inteligência e influência política, buscando a independência do Egito diante das crescentes forças romanas. A morte de um faraó era um evento de grande importância para o Egito. Quando um faraó morria, não era apenas o fim de um reinado, mas o início de um processo de transição para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que o faraó continuaria a governar após a morte, como um deus no além. A sua jornada espiritual era essencialmente uma continuação de sua missão de manter a ordem cósmica, e suas pirâmides e tumbas eram preparadas para ajudá-lo a atravessar o reino dos mortos e ascender ao mundo divino. A morte de um faraó não apenas marcava o fim de uma era, mas também iniciava um processo de sucessão, onde o próximo herdeiro tomaria seu lugar, assumindo a responsabilidade de manter a Maat e garantir a prosperidade do Egito. Isso era especialmente importante em um reino tão dependente da ordem e da estabilidade como o Egito Antigo. Cleópatra VII, a última grande faraó do Egito, é uma das figuras mais fascinantes da história antiga. Sua vida foi marcada por intrigas políticas, alianças estratégicas com Roma e uma luta constante para manter a independência de seu reino diante do crescente poder de Roma. Mas a história de Cleópatra não é apenas sobre sua ascensão ao poder e suas alianças com figuras romanas famosas. Ela é também uma figura envolta em lendas, rumores e polêmicas, algumas das quais remontam até mesmo ao tempo de Alexandre, o grande conquistador macedônio, cujas vitórias e império marcaram profundamente a história do Egito. Cleópatra nasceu em 69 a.C., na dinastia Ptolemaica,
uma família de origem grega que governava o Egito desde a morte de Alexandre o Grande. O Egito, apesar de ser uma das civilizações mais poderosas da antiguidade, estava sob o controle de uma dinastia que não tinha raízes na cultura egípcia, o que tornava o reinado da família ptolemaica ainda mais complexo. Quando o pai de Cleópatra, Ptolemeu XII, morreu, ela ascendeu ao trono junto com seu irmão mais novo, Ptolemeu XIII. No entanto, o jovem irmão não queria dividir o poder e a disputa entre os dois irmãos acabou resultando em uma guerra civil. A habilidade política de Cleópatra foi fundamental para sua sobrevivência, e ela se aliou estrategicamente com o grande líder romano Júlio César, a fim de consolidar seu poder. A relação que surgiu entre os dois, tanto política quanto pessoal, seria crucial para o futuro de Cleópatra e do Egito. O encontro de Cleópatra com Júlio César não foi apenas uma reunião entre dois líderes poderosos. Foi uma jogada política inteligente da parte de Cleópatra, que sabia que sua posição no trono do Egito estava em perigo devido à disputa com seu irmão. Ao buscar o apoio de César, Cleópatra não só se livrou de seu irmão, mas também consolidou seu poder como soberana do Egito. Ela teve um filho com Júlio César, Cesarion, o que simbolizava uma aliança sólida e uma possível conexão com o Império Romano. Embora a relação entre Cleópatra e Júlio César tenha sido amplamente interpretada como uma história de amor, é importante lembrar que ela foi, acima de tudo, uma aliança política estratégica. Cleópatra soube que a sobrevivência do Egito dependia dessa relação com Roma, e foi isso que ela buscou: garantir que o Egito permanecesse independente, ao mesmo tempo que firmava uma aliança vital com Roma. Após a morte de Júlio César, Cleópatra teve que encontrar uma nova maneira de se manter no poder. E foi então que ela se aliou a Marco Antônio, um dos principais aliados de César. A relação entre Cleópatra e Marco Antônio, que se estendeu tanto no campo político quanto no romântico, foi uma das mais controversas da história. Juntos, Cleópatra e Marco Antônio tiveram 3 filhos, e compartilharam um sonho de criar uma aliança poderosa que pudesse desafiar o crescente domínio de Otávio, o futuro imperador romano, e sua visão de Roma como a maior potência do mundo. Mas o relacionamento de Cleópatra com Marco Antônio não foi bem visto em Roma, e Otávio usou isso para apresentar Cleópatra como uma ameaça ao Império Romano. A aliança com Marco Antônio levou à famosa Batalha de Ácio em 31 a.C., uma batalha naval que foi a chave para o fim da independência do Egito. Com a derrota de suas forças para as de Otávio, Cleópatra e Marco Antônio viram seu destino selado. Eles fugiram para o Egito, onde, com a aproximação de Otávio, ambos cometeriam suicídio em 30 a.C. Agora, vamos nos concentrar em uma das partes mais intrigantes da vida de Cleópatra. Muitos estudiosos e historiadores se perguntam: qual é a conexão entre Cleópatra e Alexandre, o Grande? Sabemos que Cleópatra pertencia à dinastia ptolemaica, uma família que surgiu após a morte de Alexandre e a divisão do seu império entre seus generais. No entanto, a questão sobre uma possível ligação direta entre Cleópatra e Alexandre continua sendo um tema de debate até hoje. Uma teoria que circula é que, após a morte de Alexandre em 323 a.C., seus generais, entre eles Ptolemeu Prisoter, tomaram o controle das terras que Alexandre conquistara, incluindo o Egito. Ptolemeu fundou a dinastia ptolemaica e governou o Egito. Cleópatra era descendente direta dessa linhagem. Portanto, mesmo que Cleópatra não tenha sido contemporânea de Alexandre, a dinastia dela surgiu diretamente após a morte do conquistador macedônio. Alguns historiadores apontam que Cleópatra teria se posicionado politicamente como a legítima sucessora do Império de Alexandre.
não só porque ela governava o Egito, mas também porque procurava preservar a ideia de que sua dinastia estava ligada à grandeza do Império Macedônico. Ela usava a imagem de Alexandre como uma espécie de símbolo de poder para fortalecer sua posição política. Além disso, havia um simbolismo importante relacionado à figura de Alexandre em Cleópatra. O Egito, sob sua liderança, era frequentemente retratado como uma continuidade da grandiosidade do Império de Alexandre, e isso fazia parte de um esforço maior para reforçar sua autoridade tanto no Egito quanto nas cortes romanas. Embora não haja registros históricos que provem uma ligação direta entre Cleópatra e Alexandre em termos de relacionamento, a figura de Alexandre como conquistador e grande líder, sem dúvida, deixou uma marca importante na política egípcia da época. Cleópatra, ao longo de seu reinado, provavelmente utilizou sua relação com a memória de Alexandre para legitimar seu próprio poder, especialmente quando lidava com as pressões de Roma. A morte de Cleópatra, em 30 a.C., não marcou apenas o fim de uma era para o Egito, mas também o fim de sua independência. Após sua morte, o Egito foi anexado definitivamente pelo Império Romano, e Roma tornou-se a nova potência dominante na região. Porém, o legado de Cleópatra, como uma mulher de extraordinária inteligência política, ainda ressoa até os dias de hoje. Cleópatra não é lembrada apenas como amante de grandes homens da história, mas como uma estrategista implacável, uma líder que soube usar suas alianças com figuras como Júlio César e Marco Antônio para tentar manter o Egito independente diante do poder romano. Sua habilidade de manipular a política, suas alianças e sua imagem continuam sendo assuntos fascinantes para historiadores e estudiosos. Além disso, a imagem de Cleópatra Sua inteligência, astúcia política e habilidade de navegar pelas águas turbulentas do poder romano, juntamente com sua conexão com a dinastia ptolemaica e sua possível ligação com Alexandre, o Grande, garantem que ela permaneça uma das figuras mais intrigantes da história antiga. O Egito Antigo é uma das civilizações mais fascinantes da história, e ao longo dos séculos, muitos mitos e equívocos se formaram sobre essa cultura rica e complexa. A ideia que temos do Egito, muitas vezes construída por filmes, livros e até pela nossa imaginação, está longe de ser uma representação fiel da realidade. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos mitos mais comuns sobre o Egito Antigo que, na verdade, não são verdadeiros. Um dos mitos mais persistentes é o da pirâmide como túmulo de faraós. Embora seja verdade que as pirâmides serviram como tumbas, o Egito Antigo não era uma sociedade única em suas práticas funerárias. Muitos faraós, especialmente nas dinastias mais antigas, foram enterrados em locais diferentes, como as tumbas no Vale dos Reis, que eram mais seguras e mais protegidas do que as pirâmides. Ao longo do tempo, as pirâmides se tornaram símbolos de poder e grandeza, mas não todos os faraós foram enterrados ali. O que realmente aconteceu é que os faraós começaram a ser enterrados em pirâmides, como uma forma de demonstrar seu poder e garantir uma jornada segura para o além. No entanto, essa prática não foi seguida por todos os faraós e, com o tempo, foi substituída por outras formas de sepultamento. Outro mito muito comum é o de que os egípcios antigos usavam escravos para construir as pirâmides. Embora tenha sido amplamente divulgado por filmes e outros meios de comunicação,
As evidências arqueológicas demonstram que os trabalhadores que construíram as pirâmides eram, na verdade, trabalhadores especializados e não escravos. Esses trabalhadores eram bem alimentados, tinham boas condições de trabalho e eram pagos por seus esforços. Muitos deles eram camponeses que trabalhavam nas pirâmides durante as épocas de cheia do rio Nilo, quando a agricultura estava em pausa. Além disso, uma grande parte do trabalho era realizada por artesãos e engenheiros altamente qualificados. A ideia de que escravos foram usados para construir as pirâmides é um mito criado por uma interpretação equivocada da história egípcia. Outro mito popular é a crença de que os egípcios antigos eram obcecados por ouro e que a maioria de seus túmulos estava cheia de riquezas. Embora seja verdade que os faraós eram enterrados com objetos valiosos, como ouro e joias, nem todos os túmulos egípcios eram repletos de riquezas. O conceito de túmulos cheios de tesouros foi amplamente popularizado pelas descobertas feitas nas tumbas de faraós, como Tutancâmon, mas isso não era a norma. Muitos túmulos eram modestos, especialmente os de faraós menos poderosos ou aqueles de classes sociais mais baixas. O valor simbólico de objetos funerários estava mais ligado à ideia de garantir uma boa vida após a morte, e não à ostentação de riquezas. Outro equívoco popular é o de que os egípcios usavam maquiagem apenas por motivos estéticos. Embora a maquiagem fosse, de fato, usada para embelezamento, ela também tinha um propósito religioso e simbólico. Os egípcios usavam maquiagem, especialmente o kohl, não só para adornar os olhos, mas também para proteger contra os raios solares e para afastar os maus espíritos. O kohl era feito de uma mistura de minerais como o galena, que tinha propriedades protetoras para os olhos e a pele. Além disso, a maquiagem era usada em rituais religiosos e nas representações dos deuses. O uso de maquiagem, portanto, tinha um significado bem mais profundo do que simplesmente uma questão de estética. Outro mito é a ideia de que a esfinge foi esculpida para representar um faraó específico, como o faraó Khafre, devido à sua associação com a pirâmide de mesmo nome. Embora essa teoria tenha sido aceita por muitos estudiosos, outras investigações sugerem que a esfinge pode ser ainda mais antiga. Alguns pesquisadores acreditam que a esfinge pode ter sido esculpida muito antes do reinado de Khafre, talvez durante a época do faraó Djedefra, ou até mesmo antes. Além disso, há a teoria de que a esfinge representa uma divindade ou um poder simbólico, e não uma figura real. Esse mistério em torno da esfinge continua a ser objeto de debate, mas é claro que a ideia de que ela representa unicamente o faraó Khafre pode ser uma simplificação excessiva da verdadeira história. Outro mito é a ideia de que os egípcios acreditavam que as pirâmides eram usadas como grandes antenas para comunicação com os deuses ou com extraterrestres. Essa teoria tem ganhado popularidade nas últimas décadas, alimentada por documentários e livros especulativos, mas não há nenhum fundamento histórico ou arqueológico que sugira que as pirâmides foram construídas com esse propósito. As pirâmides foram, na realidade, projetadas para garantir uma jornada segura para o além e proteger os corpos dos faraós e suas posses. A conexão com os deuses era mais simbólica e espiritual do que tecnológica ou extraterrestre. Outro equívoco é a crença de que os egípcios antigos tinham uma visão de mundo extremamente fatalista e sombrio. Embora o Egito Antigo fosse uma sociedade que prestava grande atenção à vida após a morte, isso não significava que eles vivessem com uma constante obsessão pela morte. Pelo contrário, muitos egípcios viam a vida como algo precioso, e a morte era apenas uma transição para uma nova forma de existência. A crença na vida após a morte era uma parte importante da religião egípcia, mas não fazia com que eles negligenciassem a vida presente.
As festividades, os rituais e as celebrações eram fundamentais na cultura egípcia e muitas vezes eram realizadas para garantir um futuro próspero, tanto para os vivos quanto para os mortos. Finalmente, outro mito é o da múmia amaldiçoada. A ideia de que as múmias egípcias carregam maldições que afetam quem as encontra é uma narrativa popularizada principalmente após a descoberta da tumba de Tutancâmon, e especialmente após o falecimento de alguns membros da expedição que encontrou o túmulo. No entanto, estudos posteriores revelaram que as mortes de membros da expedição não foram causadas por maldições sobrenaturais, mas sim por causas naturais, como infecções e doenças. A ideia de múmias amaldiçoadas é mais um produto da cultura popular e do sensacionalismo do que um fato real do Egito Antigo. Esses são apenas alguns dos mitos mais populares sobre o Egito Antigo. A verdadeira história dessa civilização é rica, complexa e, acima de tudo, fascinante. Ao desvendar esses mitos, podemos ter uma compreensão mais clara e precisa do Egito Antigo e aprender a apreciar essa antiga cultura em sua verdadeira forma, sem as distorções que foram criadas ao longo do tempo.